Sejam todos bem-vindos. Sou Carlos Alberto Ercolim, presidente executivo da AC Brasil, Associação de Conselheiros do Brasil. A associação criou este espaço de conselheiros para conselheiros. Os diretores e conselheiros da AC Brasil são executivos de sucesso no Brasil e no exterior. Eles ocupam posições em vários conselhos de empresas e associações de classe. Nosso público é formado por conselheiros de empresas que buscam estes profissionais. Temos grupos de discussão e comitês que tratam de temas específicos ou setoriais. Promovemos também educação continuada por meio de treinamentos, lives e webinars como este de hoje. Além disso, temos uma newsletter semanal e artigos de nossos associados e autores consagrados publicados em nossa página na web. Para você que se interessa pelos objetivos da AC Brasil, fica aqui o convite para se juntar aos nossos mais de 2.000 seguidores no LinkedIn ou para se associar na nossa página por meio do QR Code que vai aparecer ao final desse webinar. O webinar de hoje vai tratar da responsabilidade civil dos administradores. Estamos aqui, eu, Carlos Ercolim, e o jornalista Eduardo de Oliveira, da AC Brasil, para receber nossas convidadas, as advogadas Graziela Serbino e Mariana Arruda. A Graziela é fundadora do escritório Serbino Advocacia e ex-diretora jurídica da B3. Dedicada à assessoria jurídica em mercado de capitais, mercado financeiro e arbitragem, Graziela é doutoranda pela Università La Sapienza, de Roma. Além disso, ela é membro de diversas câmaras de arbitragem e professora convidada no Brasil e no exterior, além de autora de diversos textos acadêmicos sobre os temas de direito societário e mercado de capitais. Já Mariana Arruda é advogada do escritório Serbino Advocacia e atuou por mais de 7 anos em companhias abertas, listadas no Novo Mercado. Mais recentemente, foi gestora de governança corporativa e advogada societária na B3, com foco na regulação societária e de infraestruturas do mercado financeiro. É certificada em melhores práticas de governança corporativa pelo IBGC. Então, para começar, eu gostaria de pedir às nossas convidadas que contassem um pouco sobre o seu campo de atuação por intermédio do escritório Serbino Advocacia e já agradeço a participação de vocês. Boa noite. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a associação pelo convite, na pessoa do Carlos Ercolim. Gostaria de cumprimentar o Eduardo de Oliveira, que fará hoje a nossa entrevista, também agradecendo aqui pela oportunidade de estar com vocês hoje. Estamos muito felizes em poder compartilhar aqui um pouco da nossa história e um pouco do que sabemos a respeito da responsabilidade de administradores. Antes de começar a falar do tema, eu acho que valeria eu me apresentar, apesar das apresentações já feitas de maneira muito generosa pelo Carlos Ercolim. Meu nome é Graziela Serbino, eu fui executiva no mercado financeiro por mais de 25 anos. Nos últimos 7 anos, antes de fundar o Serbino Advocacia, eu fui diretora jurídica da B3, como o Ercolim já mencionou, e a ideia do escritório nasce a partir de uma vontade de aliar uma visão executiva a uma profunda análise acadêmica dos temas relativos à societário e governança corporativa. E aí, o nosso convite aqui, ele se compatibiliza com o nosso propósito, com o nosso objetivo no escritório, na medida em que a responsabilidade dos administradores é um pilar importante e estrutural da governança corporativa no Brasil. Então, nós estamos aqui hoje, de novo, muito contentes em falar sobre esse tema e, mais uma vez, eu agradeço aqui pela oportunidade. Perfeito. Obrigado, Graziela. Obrigado, Mariana, pela participação. Aqui, eu sou Eduardo de Oliveira, jornalista da AC Brasil. Agradeço, além da participação de vocês, pela contribuição importante que eu tenho certeza que vai ser dada hoje. Vou começar pelo começo, digamos assim. Vou pedir a Mariana, por favor, Mariana, que vamos começar do começo. Então, o nosso tema hoje é responsabilidade civil dos administradores. Então, seja numa SA, qualquer outro tipo de sociedade, sob o ponto de vista jurídico, quem é esse administrador? Como defini-lo? Como caracterizá-lo? Legal, Eduardo, obrigada pela pergunta. Em primeiro lugar, boa noite a todos que estão nos assistindo e também agradeço, como já disse a Graziela, pelo convite que foi feito para nós de estarmos aqui hoje. Bom,
Então, endereçando a pergunta, né, Eduardo, os administradores nas sociedades limitadas são aqueles que são designados no contrato social ou em uma ata de reunião de sócios que é registrada na junta comercial junto com o termo de posse, tá? De modo geral, os administradores costumam ser os sócios, mas não necessariamente. É possível que a limitada tenha administradores externos, não sócios, desde que o contrato social permita isso, tá? Além disso, as limitadas também podem, se quiserem estabelecer nos seus contratos sociais, a existência de conselho de administração, tá? Nesse caso, elas vão ser regidas supletivamente pela lei das SAs. Então, vão se aplicar a elas também os deveres e responsabilidades que estão previstos na lei das SAs. Em relação às sociedades por ações ou sociedades anônimas, os administradores são classificados como diretores, que são responsáveis ali pelo dia a dia da empresa e representam a empresa, e os conselheiros. Os conselheiros são responsáveis principalmente por fixar a orientação geral dos negócios, ou seja, eles têm uma visão um pouco mais de longo prazo e eles fiscalizam a gestão da diretoria, tá? Uma SA não precisa ter conselho de administração, obrigatoriamente, a menos que ela seja de capital aberto, ou seja, negocie ações na Bolsa de Valores, ou que elas tenham capital autorizado, tá? E é importante lembrar que a lei das SAs prevê também que, mesmo que não sejam administradores, os membros de comitês que sejam estatutários também vão ter que seguir esses deveres e responsabilidades dos administradores, que eu acredito que a gente vai detalhar um pouquinho mais para frente. Perfeito, compreendi. E eu fico me perguntando, então, Graziela, você pode me ajudar com isso, quais são as circunstâncias, as possíveis circunstâncias, em que esses administradores podem ter algum tipo de responsabilização? Eduardo, para responder essa pergunta, a gente precisa primeiro tratar do que são os deveres dos administradores, porque é a partir do cumprimento ou do descumprimento desses deveres é que nasce a responsabilidade, em especial a responsabilidade societária. Esse assunto é tratado na lei das sociedades por ações, mas em certa medida ele também é aplicável às sociedades limitadas, a depender da sua configuração, né? E esses deveres se dividem em três subdeveres, assim denominados pela doutrina. O primeiro deles é o dever de diligência, o segundo é o dever de lealdade e o terceiro são os deveres informacionais. Eu vou falar um pouquinho de cada um deles. O primeiro, que é o dever de diligência, ele é descrito tanto no Código Civil como na Lei das Sociedades Anônimas, como o cuidado ou a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios. Esse dever, por sua vez, ele se divide em outros dois subdeveres, que são os deveres de tomar decisões informadas e refletidas. Ou seja, o administrador, para tomar uma decisão, e aqui isso tanto se aplica aos diretores como aos conselheiros, ele precisa se informar a respeito do que será decidido ou do que será deliberado. Isso vale para uma deliberação no Conselho de Administração, uma deliberação na diretoria da companhia ou um ato de execução dos objetivos sociais, como, por exemplo, a realização de um contrato, de um negócio jurídico, de uma aquisição de uma outra sociedade. Então, o dever é o dever de se informar a respeito daquele assunto. E, além desse dever, é o dever de refletir sobre a decisão. E aqui, o que é importante para a gente olhar, especialmente sob a perspectiva de governança corporativa? A reflexão dos administradores a propósito de uma decisão, de uma deliberação a ser tomada, muitas vezes ela fica somente nas discussões havidas ali no órgão deliberativo. Mas é importante que essa fundamentação seja refletida nos documentos societários da companhia, nas atas de deliberação, nas reuniões de cotistas. Isso porque essa fundamentação devidamente documentada é uma demonstração
para o administrador de que a decisão foi tomada de forma informada e refletida dentro do cenário que lhe foi colocado, e não um cenário que muitas vezes é visto com uma diferença muito grande no tempo, né? Então, dentro daquelas circunstâncias, o administrador tomou aquela decisão a partir das informações que obteve. Aqui vale, eu acho que um parêntese super importante, que é a respeito do sucesso ou do insucesso das decisões tomadas pelo administrador. A atividade empresarial, seja ela numa sociedade por ações, seja ela numa sociedade limitada, é uma atividade eminentemente de risco. O administrador, ele avalia os riscos colocados à sua frente e toma uma decisão informada e refletida a partir da sua crença e da mensuração desses riscos. O administrador não é obrigado a acertar, né? Não se exige do administrador que aquela decisão venha necessariamente dar frutos positivos. Isso se infere de uma doutrina que é importada do direito americano, chamada Business Judgment Rule, que é aplicada em larga medida aqui no Brasil, inclusive para as companhias listadas nos mais altos segmentos de governança corporativa, mas também para as sociedades de pequeno e médio porte, em que não se pode exigir que o administrador responda com seu patrimônio pessoal se eventualmente uma decisão que foi tomada não foi bem sucedida, a aquisição daquela empresa não deu aqueles frutos que se esperavam, ou o desenvolvimento daquela atividade não trouxe aquela receita que se esperava, enfim. É importante ter isso, mas é importante sempre saber que esse escrutínio vai se dar sempre na forma da tomada da decisão e não exatamente pelo seu conteúdo. Então, a forma precisa ser informada e refletida. Além do dever de diligência, como eu disse já, o administrador tem o dever de lealdade. O que significa esse dever de lealdade? O dever de lealdade é o dever de servir à sociedade, e dentro dele está englobado também o dever de sigilo. Esse dever ele pode ser desdobrado em alguns outros mais concretos e específicos, também definidos na Lei das Sociedades por Ações, como, por exemplo, o dever do administrador de não concorrer com as atividades desenvolvidas pela empresa na qual ele atua. É um dos exemplos. Não usar em benefício próprio as informações que ele obtém na sua função como conselheiro ou como diretor daquela companhia ou como sócio-gerente, enfim. Não deixar de realizar negócios que podem interessar ao próprio conselheiro, ao próprio administrador, em razão de vantagem ou benefício particular que ele poderia obter. E, por fim, não participar de deliberações em que ele tenha interesse conflitante quanto à sociedade, em relação à sociedade, né? Em relação o último dever seria, então, o dever de informação, esse mais aplicável para as companhias abertas, que é o dever do administrador declarar quais os valores mobiliários que ele possui, a movimentação desses valores mobiliários, o dever de divulgar as informações relevantes, que são denominadas fatos relevantes, que possam influenciar na decisão da companhia na decisão dos investidores de adquirir ou vender valores mobiliários, enfim. Então, resumindo, a responsabilidade ela surge a partir do descumprimento desses deveres, que são os deveres de diligência, os deveres de lealdade e os deveres informacionais. Certo. Foi uma excelente, aliás, eu diria, explicação a respeito de deveres, né, bastante. Isso envolve uma certa complexidade. Você falou nesses deveres e falou em riscos, né? Também falou em riscos da atividade empresarial. Isso me faz pensar, então, nesses riscos e, particularmente, como um conselheiro pode se sentir seguro, sob o ponto de vista jurídico, ao assumir o seu cargo de conselheiro, ao ser convidado para o seu cargo de conselheiro. Existe algum tipo de proteção, Graziela? Existe algum tipo de cobertura, tendo em vista esse cenário que envolve uma certa complexidade, deveres e riscos? Eu acho que aqui a primeira coisa a se ter em mente é que, como regra,
os administradores, eles não respondem com seu patrimônio pessoal. Não respondem pelos atos denominados atos regulares de gestão, que são aqueles praticados em conformidade com a lei, com o contrato e com o estatuto social, enfim. Né? Então, em decorrência, só excepcionalmente os administradores podem ser responsabilizados. Claro que vale fazer uma ressalva, uma breve ressalva aqui, Eduardo, em relação à questão de a responsabilidade por processos na seara trabalhista, na seara fiscal, né, o que a gente observa é que, muito embora há aqui o princípio da separação da pessoa jurídica e da figura dos administradores e dos seus sócios, há sempre uma tendência de responsabilização fiscal, trabalhista, ambiental, até consumerista, né? Embora essa não seja aqui a nossa área, nós somos especializadas em questões societárias e de governança, a gente sabe que isso existe, então um risco importante está relacionado a isso. Agora, respondendo objetivamente a sua pergunta, existem sim coberturas no mercado para se lidar com esses riscos, né? A primeira delas é o que comumente se chama de seguro D&O. Né? O seguro D&O é um seguro contratado pela companhia em benefício dos seus administradores e que, via de regra, garante a cobertura de despesas legais, honorários advocatícios, caso os administradores tenham que se defender de algum processo, tanto administrativo como judicial, despesas para a defesa em processos arbitrais e assim por diante, né? Neste aspecto, é importante ter atenção para algumas coisas. Primeiro, a primeira questão é que como eu acabei de dizer, quem contrata esta pólice é a companhia, na maioria das vezes. Então, quem pode acionar esta pólice também é a companhia, né? Então, o administrador que se vê ali numa situação em que ele deva ser ressarcido, ele depende de uma ação da companhia perante a seguradora para que ele possa ser reembolsado das suas despesas, eventualmente multas e assim por diante, né? Então, ele não tem, na maioria das vezes, de novo, o acesso direto à seguradora. Muitas vezes, as seguradoras, inclusive, estabelecem uma cláusula dizendo que a companhia não pode dividir os termos da apólice com os administradores sob pena de cancelamento da apólice. Isso é bastante comum nesse tipo de seguro D&O. Mas, enfim, é uma proteção na medida em que a companhia, se vai ser reembolsada e enfim, respeita a atividade daquele administrador e tal, pode fazer isso perfeitamente e ele pode ter acesso a esse reembolso. Um segundo ponto de atenção nesses seguros chamados D&O é a cláusula de exclusões, né, que é bastante delicada e muitas vezes usada pelas seguradoras para não honrar a apólice emitida. Então, é bem importante as companhias que tenham atenção e façam uma revisão adequada da cláusula de exclusões nos seguros D&O. Mas o seguro D&O não é o único instrumento aí que pode garantir maior tranquilidade para os administradores. O segundo é o que a gente chama de contratos de indenidade, né, antigamente chamados de contratos de indenização. O que é esse contrato? Esse contrato é uma obrigação que a própria companhia, a própria sociedade limitada assume perante o administrador. Então, ele pode ser revestido de um contrato bilateral ou de uma política em que a companhia se obriga a ressarcir aqueles administradores por atos regulares de gestão. Principal diferença aqui é que o administrador tem a seu dispor um instrumento direto para acionar a companhia caso ele precise ter esse ressarcimento, diferente do que habitualmente ocorre nos seguros D&O, né? Geralmente, essas políticas, no entanto, ou esses contratos, elas excluem a obrigação de a companhia
ressarcir o administrador caso o administrador tenha praticado um ato doloso ou um ato com má fé contra os interesses da companhia de forma dolosa ou com má fé. Geralmente há uma cláusula de exclusão nesse sentido. Certo, perfeito. Tem uma dúvida recorrente, muito embora haja uma distinção aparentemente clara, mas eu acharia bom que a gente esclarecesse, né, que diz respeito à distinção dos papéis entre o conselheiro consultivo e o conselheiro de administração. Mariana, você podia esclarecer para nós essas distinções, a distinção desses papéis? Legal, essa é uma boa pergunta. Eu acho que para colocar todo mundo na mesma página, acredito que nosso público já saiba de maneira geral, mas é sempre bom a gente reforçar, né? O que é o Conselho Consultivo? Ele é um órgão de apoio à sociedade empresária. Ele tem um papel de aconselhamento. Tá? Ele pode ser importante para sociedades que estão começando, às vezes é uma estrutura que apoia as melhores práticas de governança corporativa, podem dar opiniões que ajudam os administradores a conduzirem os negócios, mas, em regra, os conselheiros consultivos não são administradores nos termos da lei, tá? A existência do conselho consultivo, ela pode estar prevista no contrato ou no estatuto social ou não. Em se tratando de um conselho consultivo que está previsto num contrato ou no estatuto social, havendo, no caso das limitadas, uma limitada que tem aplicação supletiva da lei das SAs, tá? E em relação a qualquer SA, se estiver no Estatuto Social, existe uma disposição da lei, segundo a qual os conselheiros consultivos devem observar os mesmos deveres dos administradores, e eles ficam sujeitos também às mesmas responsabilidades. Então, é importante ter atenção a essa diferença, se o conselho consultivo do qual você participa está ou não previsto ali no contrato ou no Estatuto Social. Tá? Perfeito. Muito bom mesmo. Obrigado por essa verdadeira aula de ambas. Agora eu passo a palavra para a Graziela. Infelizmente chegamos ao final. Graziela, suas considerações finais, por favor, uma vez mais te agradecendo. E a Mariana também, por favor. Obrigada. Sou eu, na verdade, que tenho que agradecer por essa oportunidade. Reforçando aqui que o objetivo do nosso escritório é sempre procurar caminhos, né, e adaptar a questão da governança corporativa à realidade das companhias. Mas, em resumo, como conclusão aqui da fala, o que eu acho importante é que a responsabilidade dos administradores ela pode ser bastante mitigada com uma construção de uma governança corporativa robusta. E o que são os pilares principais dessa governança robusta, né? Primeiro, um registro das decisões, o registro completo, o registro tempestivo, uma delimitação do papel de cada um dos órgãos e, quando possível, dos papéis dos próprios administradores e entender quais são essas proteções e em que medida se valer dessas proteções. Então, a gente fica aqui à disposição, vamos deixar nossos contatos ao final da apresentação e será um prazer continuar essa conversa bilateralmente com os senhores assim que tivermos uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Oportunidade com certeza aparecerá, Graziela. E aqui eu já pergunto, você atua também com pequeno e médio empresário, que é o nosso público-alvo, ou apenas com grandes corporações? Não, nós já atuamos também com pequenas e médias, em particular, como eu tive a oportunidade de comentar, a gente tem o que a gente chama no escritório da rota de governança, que é a adaptação de vários temas de governança corporativa para a realidade da empresa naquele momento, né? As empresas têm realidades muito diferentes, mesmo que elas sejam rotuladas como pequena ou médias, as realidades variam muito. Então, o nosso objetivo é apontar esses caminhos e trazer a governança corporativa que traga efetividade para aquela empresa, né? E que não seja um excesso de regras, um excesso de documentação que não faça sentido para aquela realidade. Perfeito. Então, já que você falou dessa trajetória da governança, a rota da governança, com certeza outros convites aparecerão.
E a você que nos assiste, agradeço também, e coloque aí, se você quer um outro tema relacionado a isso, que com certeza Graziele e a Mariana serão convidadas. A gente volta a se encontrar no próximo webinar da Associação dos Conselheiros do Brasil. Muito boa noite a todos, até lá.